Na aula passada, a professora Gisele nos falou do currículo como interesse de discussão. O que os educadores têm pensado a respeito do currículo, uma revisão das teorias do currículo nas últimas décadas do século XX. Analisamos o modelo técnico linear do currículo em oposição às teorias críticas. O que a gente avaliou, portanto, nesse item foi como o Tyler elaborou uma formulação que o Tyler propôs a respeito do currículo e os autores, portanto, que se embasaram na obra dele. E observamos o desenvolvimento desta área no Brasil. Podemos, então, avaliar e estudar como é que se deu o desenvolvimento do currículo ou do que se pensava o currículo no Brasil desde o início do século XX até a década de 90. Principais autores e principais discussões. Uma boa aula. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia. Olá, vamos a mais uma aula de currículo e escola. O nosso tema de hoje vai ser justamente um gancho sobre a última questão que eu deixei para vocês no final da aula passada. Quais são, então, as contribuições das teorias críticas do currículo? Para que a gente possa identificar essas contribuições e o que elas, na verdade, trouxeram de novo ao currículo e à escola, e o que a gente pode fazer a partir delas, portanto, o que a gente pode efetivar a partir dessas teorias, nós vamos tentar fazer uma ligaçãozinha dessas teorias com a ideia de currículo, sociedade e poder. Portanto, eu vou deixar para vocês agora a minha primeira questão, a questão de início dessa nossa aula, o nosso para refletir. Então, a questão que vai nortear a nossa aula é a seguinte: existe uma relação entre currículo, poder e sociedade? Vamos observar isso no decorrer dos passos que nós vamos dando na nossa aula e em cima principalmente de alguns conceitos que nós vamos trabalhar. Conceitos como poder, ideologia, currículo, retomando justamente as discussões que nós já fizemos anteriormente. Para que nós iniciemos, então, toda essa nossa reflexão e para que vocês já façam uma primeira ponte, na verdade, com o que nós vamos discutir agora, vou chamar para vocês um depoimento. Então, vamos assistir juntos o que a professora Solange comentou sobre isso. O que o professor transmite para o aluno? Olha, é muito difícil responder isso de uma forma sintética. Eu acho que o professor transmite muitas coisas, consciente, inconscientemente, voluntária e voluntariamente, porque eu acho que essa, inclusive, é uma das particularidades do próprio ofício do professor, que ele vai transmitir muito mais do que os conteúdos programáticos propriamente ditos. Vai transmitir valores, ele vai transmitir pontos de vista, visões de mundo, né, sua e da sociedade na qual ele se insere. Então, transcende muitas vezes o espaço da própria sala de aula, da própria escola, da própria experiência pessoal dele, né, uma vez que ele vai estar sempre trocando, inclusive, com seus alunos. É uma interação constante. E ele é consciente de tudo que transmite? O mais importante, o que muitas vezes vai ter muito mais valor para o aluno, para o educando, de modo geral, é aquilo que inconscientemente ele transmite, que são os valores construídos social, historicamente, dentro da sociedade,
na qual ele vive. Então, muitas vezes, você pode ter um professor oriundo de uma camada social, por exemplo, dando aula para alunos de outra camada social. Esse choque, que a princípio poderia ser alguma coisa mais problemática, mais negativa, não é, na medida em que vai haver essa troca, né? Então, esses valores, esses sentimentos, esses objetivos que muitas vezes o professor tem consciência de que ele quer atingir, mas muitas vezes ele não atinge aquele, mas atinge outros, né? Que muitas vezes podem ser até mais interessantes para o aluno enquanto experiência. De onde vem o conteúdo transmitido por ele? Vem exatamente da sua formação profissional, né? O que ele aprendeu a ensinar, vamos dizer assim, esses conteúdos que foram apreendidos, elaborados, reelaborados ao longo de toda a formação profissional desse professor, mas mais do que isso, vem da sua vivência enquanto um ator social, enquanto um cidadão inserido numa determinada estrutura social, da qual ele é fruto, ele é resultado também, e a qual ele pode transformar através, inclusive, da sua atuação profissional. E é o que se espera da educação nesse sentido, né? Que dar subsídios, criar condições, otimizar condições para que os alunos, junto com os professores, junto com os demais atores do sistema educativo, transformem a sociedade da melhor maneira possível, que vise atender, sobretudo, os interesses dos próprios cidadãos, dos próprios alunos, que têm que ter consciência de que o professor está ali para ser um parceiro, né? Então, a partir disso, vem de toda dessa formação enquanto profissional, ser humano e um ator social, sobretudo. Então, o que vocês puderam observar aqui do que a Solange comentou com a gente? Qual é a ideia do currículo? O professor realmente sabe que conteúdos deve selecionar? Segundo ela, o professor tem noção, sim, desses conteúdos, ou pelo menos a maioria deles. Mas há, também de acordo com ela, uma tendência a se privilegiar alguns em detrimento de outros currículos. Ou, melhor dizendo, há uma ideia justamente de selecionar, portanto, o que ele acha que é mais viável em determinadas turmas. Da onde é que vem essa noção? Qual é a relação, portanto, do currículo com a sociedade, com a escola? Há relação ou não há relação? Existe alguém em um nível superior ao restante da escolaridade que escolhe, que seleciona esses conteúdos? Até que ponto, portanto, o professor é responsável por efetivar esses conteúdos em sala de aula? Para isso, nós vamos ver currículo, sociedade e poder. Se nós observarmos o que a gente estudou na aula passada, principalmente o que a gente estudou que aconteceu com o currículo a partir da década de 1970, a formação das teorias críticas do currículo, o que a gente pôde observar? Michael Young, então, nos propôs, a partir da nova sociologia da educação, estratificar ou tentar entender como é que os saberes eram estratificados. Ou seja, que saberes que são privilegiados e que saberes são, então, incorporados pela escola. De acordo com ele, e aproveitando justamente o que havia sido discutido um pouquinho antes, já pelo Apple, ele propõe que existe sim uma intervenção do poder ou de determinados poderes ou de uma ideologia reinante num determinado momento naquela sociedade que influi sim para que se privilegie alguns conteúdos em detrimento de outros conteúdos. E que conteúdos são esses? Nós vamos ver ao decorrer, portanto, da nossa aula, que principalmente são conteúdos de caráter técnico. Por quê? Porque a sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade de caráter capitalista, de alta produção, exige principalmente das pessoas esse tipo de formação. Uma formação muito mais tecnicista e não uma formação tanto de caráter humanista. Então, essa estratificação dos saberes, ou seja, que tipo de avaliação que se pode retirar desses saberes constituídos. Além disso, são alguns grupos sociais mais privilegiados do que outros que podem trabalhar saberes vinculados a uma abstração maior.
a gente também vai poder observar isso nas exemplificações ao decorrer da aula. Ou seja, são inúmeros os exemplos que a gente pode ver no nosso cotidiano e de professores que muitas vezes na atuação de sala de aula mudam a sua linguagem ou simplesmente deixam alguns conteúdos de lado, justamente por quê? Porque aquele grupo não teria, de acordo com uma avaliação feita por esse professor, condições de assimilar aquele conteúdo. E mais do que isso, até que ponto vai a formação de determinados grupos sociais? Então, um grupo pertencente a uma classe social mais baixa teria uma formação, portanto, temporária mais limitada do que aquele que teria condições de chegar, por exemplo, ao ensino superior. É óbvio que essa formação também faz parte da própria estratificação do ensino. Essa estratificação do ensino ou também hierarquização do conhecimento pode ser bastante observada empiricamente, portanto, nas nossas universidades, nas nossas faculdades. Geralmente, quais são os cursos que têm maior fomento ou que têm uma maior quantidade, por exemplo, de livros na biblioteca? Obviamente que se a gente fizer uma análise assim, já passando rapidamente os olhos, a gente vai identificar que sempre as ciências exatas têm um maior privilégio. E é isso justamente que o Michael Young então menciona como hierarquização do conhecimento. Geralmente, as matérias de caráter exato têm um maior privilégio, portanto, do que aquelas humanas e sociais. Além disso, portanto, a gente também pode observar nos estudos feitos pelo Michael Young a seguinte relação. A relação de que há uma ideologia que norteia tudo isso, ou seja, há uma forma de pensar da sociedade que respalda a existência desse privilégio para determinados cursos, para determinadas disciplinas e para determinadas escolhas justamente do conteúdo curricular. A ideologia ela está sustentada, portanto, não em alguma coisa que vem de cima para baixo, mas em algo que tem um respaldo, na verdade, populacional e de uma maioria. Por muito tempo, a gente observou que se pensava ideologia como necessariamente algo imposto sobre as pessoas, mas, na verdade, há uma legitimação das pessoas sobre o que está sendo dado, o que está sendo pensado e o que está sendo vivido naquele determinado momento histórico ou naquela sociedade X. Essa mesma relação entre sociedade e currículo também foi estudada pelo Bernstein. Vamos ver então o que ele nos diz introdutoriamente sobre essa relação estabelecida. O modo como uma sociedade seleciona, classifica, distribui, transmite e avalia os saberes destinados ao ensino reflete a distribuição do poder em seu interior e a maneira pela qual aí se encontra assegurado o controle social dos comportamentos individuais. Então, de acordo com esse educador, qual é a avaliação que ele faz sobre a questão do currículo? Há neutralidade do currículo? É claro que não. Ele aponta para quê, portanto? Que há poderes por detrás da seleção de determinados saberes para que sejam colocados em um determinado currículo construído. Ou seja, a sociedade ou um poder centralizado ou um poder maior justamente seleciona quais são os saberes que devem ser integrados por aquela comunidade. E qual é justamente o organismo responsável pela passagem desses saberes? O principal organismo responsável, portanto, é a escola. Dessa forma se constitui o quê? A formação justamente dos indivíduos desde crianças, desde a mais tenra idade lá na escola, assimilando, portanto, o que a elite ou o que o poder daquela sociedade acha mais conveniente. Não há neutralidade na seleção e transmissão do conhecimento. Há, sim, ao contrário, uma intencionalidade do que as pessoas devem, portanto, assimilar. Geralmente, o que a gente pode também observar é que nem sempre tudo que é proposto é aceito. É óbvio que há também um embate, mas a maioria, portanto, dos conhecimentos pré-estabelecidos ou selecionados para serem transmitidos são, sim, transmitidos.
É claro que há um filtro do próprio professor, né? Há uma valorização do professor sobre determinados conhecimentos, há a própria formação pessoal do professor. Mas, de forma geral, o que a gente pode evidenciar é que o poder geralmente escolhe, sim, que conteúdos devem ser passados de uma geração a outra. Até porque é preciso manter o status quo daquela determinada sociedade. E como é que se faz isso? A linha educacional é uma das linhas tomadas. Então, quais são as perspectivas do professor em termos educacionais? O que ele pode pensar da sua profissão, o que ele pode pensar dos valores que ele pode vir a passar e como é que ele pode utilizar o currículo, portanto, como um instrumento de uso, como instrumento do seu trabalho. Um outro pensador, o Island, fez uma avaliação sociológica, uma pesquisa sociológica do comportamento justamente do professor e dessas perspectivas do professor. Na verdade, o que ele tentou fazer foi uma análise dos comportamentos em uma escola inglesa, tentando identificar quando se estabelecia o chamado currículo integrado ou os conteúdos integrados. E o mais interessante, na verdade, dessa pesquisa, o resultado dessa pesquisa, é que, por mais que os professores buscassem fazer essa integração, esse diálogo, essa interdisciplinaridade, eles sempre acabavam voltando para a sua disciplina, a privilegiar a sua disciplina e a sua formação. Portanto, o que a gente observa é que ainda há uma longa caminhada possível na questão da integração, na questão da interdisciplinaridade. Por quê? Porque o foco central acaba sempre se voltando para a nossa própria formação, para a própria formação do professor em uma determinada área na qual ele domine. Então, o que a gente mais tem observado hoje no Brasil é o quê? Projetos, por exemplo, integrando determinadas disciplinas, projetos que duram, por vezes, um semestre, às vezes um mês, às vezes um bimestre, depende da realidade escolar, mas que caminhar, na verdade, diariamente, uma disciplina com outra, é ainda uma coisa bastante idealizada no Brasil. Então, os projetos são o primeiro passo desse diálogo que é possível estabelecer de uma disciplina com outra, ou então de enfocar um conteúdo que seja, na verdade, semelhante, por exemplo, história e geografia, o que é possível discutir ali, ou mesmo na relação da geopolítica. A gente pode, por exemplo, observar que é possível se estabelecer um projeto que discuta a questão da terra hoje no Brasil. A questão da terra norteia problemas da história brasileira, desde a descoberta do Brasil até os dias de hoje, como também é responsável por uma outra discussão, que é o êxodo rural, a reforma agrária, elementos que compõem uma discussão da geopolítica. Então, a integração em um determinado período de tempo é possível, mas o professor se soltar totalmente da sua formação pessoal, ou mesmo do que ele precisa dar conta do currículo que lhe é proposto anualmente, ainda é bastante difícil. KID nos propõe justamente uma avaliação também de caráter sociológico em cima de um estudo que evidenciou na Inglaterra, e aqui eu quero abrir um parênteses, boa parte disso que nós estamos estudando sobre as teorias críticas do currículo vem justamente dessas influências do Michael Young e da escola inglesa. Portanto, é por isso que nós estamos especificamente estudando ou observando diversos estudos desenvolvidos nas escolas inglesas. Pois bem, KID também vai fazer uma pesquisa a respeito da educação em uma escola pública inglesa e vai evidenciar aquilo que eu comentei com vocês no início da aula, as diferenças de nível de escolarização. Então, turmas que são de acordo com a avaliação dos professores, vistas como fracas, medianas e fortes. E aí, a partir dessa pesquisa, dessa análise, vai chegar à seguinte conclusão: os professores mudam os conteúdos justamente dependendo do nível em que essa classe, em que essa turma de estudos se encontra. Bom, por agora é só, vamos dar um pequeno intervalinho e já voltamos.
Muito bem, já voltaram do intervalo, já deram uma descansadinha. Vamos dar uma continuidade então à nossa aula. Nosso tópico agora é currículo e reprodução social. Ou seja, traduzir as relações de poder dentro do currículo. Quem primeiro estabeleceu essa relação foi um velho amigo nosso, já visto na aula anterior, o Apel. O que ele pensa justamente a respeito da relação entre currículo e poder? De acordo com ele, já pegando um gancho do que a gente já viu nessa aula de hoje, não há uma neutralidade, portanto, do currículo em relação ao que o professor possa estabelecer como prioridade na sua aula. Portanto, as relações do currículo são norteadas, sim, pelo poder. Há uma dominação social instituída através da organização do currículo. E como é que o Apel, então, visualiza isso e nos traz mais concretamente esses exemplos para a nossa sociedade? Ora, diversos conteúdos são justamente organizados, são justamente ordenados com esse intuito. Por exemplo, o que ele mais bate na tecla justamente é a questão das ciências humanas. Então, a gente pode observar que nesses trabalhos justamente desenvolvidos pelo Apel, a cultura, o elemento cultura, segundo ele, é transmitido, portanto, pela escola. Que cultura é essa? Desde a cultura dominante até, inclusive, a própria cultura escolar. Portanto, o que a gente pode observar é que, a partir do momento que tu privilegias determinados conhecimentos, que a gente já vem falando desde o início da aula, tu estás, na verdade, alimentando uma determinada cultura, mantendo uma determinada cultura e, mais do que isso, fomentando, mantendo também um extrato de poder que se impõe sobre uma camada dominada. Então, existe com certeza essa relação de dominação via a escola. Além disso, a gente também pode observar nessa avaliação feita pelo Apel uma outra relação que também se estabelece dentro da escola, fora a própria relação cultural, que é a manutenção, portanto, daqueles velhos privilégios vinculados ao grupo de poder, que é produzir pessoas que sejam capazes, portanto, de servir ao que o sistema está pedindo. Pessoas que não questionem, pessoas que apenas venham a produzir. Não é à toa que nós vamos observar mais adiante que os exemplos deles vêm justamente, do Apel, vêm justamente das ciências humanas. Porque é ali que se abre um espaço privilegiado de análise, um espaço privilegiado de discussão maior a respeito do que passar, como passar. Mas mais do que isso, muitas vezes também é dentro do campo das ciências humanas que algumas ideias são mais batidas. A gente poderia dizer que é um espaço não só para discussão em termos de oposição ao sistema, mas também de aceitação do próprio sistema. Quando, por exemplo, inúmeras vezes a gente observa em disciplinas como história, a manutenção da existência de alguns mitos, de alguns heróis nacionais, de adoração justamente à pátria. É nesse sentido que o Apel faz uma análise dos mecanismos de dominação dentro da escola via ciências humanas. Então, segundo o Apel, as escolas produzem e reproduzem mecanismos de dominação. Como é que a gente pode observar isso? É justamente na retirada ou na não valorização de disciplinas no currículo como artes, educação física, história, filosofia, que são, na verdade, desprestigiadas em favor justamente de matérias ou de disciplinas de caráter mais exato, mais tecnicista. A dominação, portanto, se mantém dessa forma. Se exclui um espaço de pensar, se exclui um espaço de discussão, ou se minimiza esse espaço e, como diz o Apel, se maximiza uma outra área que é o que vai servir à sociedade ou às novas exigências econômicas dessa sociedade. Portanto, a gente ouviu que até agora essas questões todas a respeito do currículo
foram geralmente norteadas por valores. Que valores são esses? Que forma de pensar, na verdade, é essa? Então, nós vamos discutir o que é ideologia. Ideologia, quando a gente pensa em sociedades passadas, em sociedades mais antigas, como a Grécia, como o Egito, como Roma, qualquer uma dessas, nós pensamos quais são as formas de pensar daquela sociedade, as formas de se organizar daquela sociedade, como é que eles produziam a arte, por exemplo, a literatura, quais eram as concepções que eles tinham sobre o mundo e sobre si. Essas ideias que norteiam determinadas sociedades num período X, nós poderíamos chamar justamente de ideologia. Mas como eu já havia dito para vocês antes um pouquinho, na verdade, do nosso intervalo, ideologia não é algo imposto de cima para baixo, mas ganha, na verdade, uma legitimidade da população. Então, a primeira ideia que nós podemos levantar a respeito de ideologia, a primeira discussão a respeito da ideologia se trata justamente da legitimação. A segunda diz respeito ao conflito de poder. Essa justamente refere-se às disputas de poder, às disputas políticas, que nós podemos observar também, portanto, dentro do próprio currículo. Ou seja, quando se privilegia aqueles conhecimentos que nós falamos anteriormente, representa um determinado grupo social. Isso não quer dizer que não se abra uma brecha, que não se abra um espaço para um diálogo, para uma discussão maior, justamente com esse grupo que está impondo aqueles conteúdos ao currículo. Então, há um espaço por entre as linhas possível de manifestação, de discussão, que é capaz, portanto, de modificar ou de se impor uma nova consciência gradativamente através do próprio currículo. Então, a terceira ideia diz respeito ao estilo de argumentação. Portanto, há uma retórica toda específica na forma com que deve ser passada essa ideologia ou esses conteúdos que abarcam essa ideologia. Portanto, há um mecanismo de sutilezas capaz de fazer com que o educador seja aquele elemento que vai passar, aquela pessoa, aquele ator que vai passar, portanto, esses conteúdos ideológicos em sala de aula. Então, não é algo, às vezes, que o educador se dê conta. Inúmeras vezes, na verdade, o próprio educador, na sua formação pessoal, acaba trazendo da sua formação pessoal para dentro de sala de aula algumas características, portanto, dessa sua formação, fazendo com que no seu discurso cotidiano, com as crianças, com os jovens, ele traga elementos da ideologia que empregue naquela sociedade e que ele e que os seus alunos também vivem. Na verdade, a esse não se dar conta do que o educador é capaz e do quanto ele passa de conhecimentos, muitas vezes, favoráveis ao poder que comanda a sociedade, ou quanto de carga ideológica tem nos conteúdos que ele está passando, é que a gente denomina, na verdade, de currículo oculto. Então, vamos ver a noção de currículo oculto. Apple, então, lançou a ideia do que seria esse currículo oculto. Seria justamente os conteúdos transmitidos pelos professores, recheados dos seus conhecimentos ou cheios dos seus conhecimentos e que carregavam junto consigo uma bagagem da sociedade aonde esse professor estava inserido e também carregavam consigo a própria carga ideológica daquela sociedade. É claro que, de acordo com a análise do próprio Apple, muitas vezes o professor nem se dá conta, na verdade, do quanto ele é impregnado por essas ideias. Essas manifestações do professor em sala de aula foram também observadas por ele em um exemplo de estudo que ele fez também na Inglaterra, justamente com o que eu havia comentado com vocês um pouquinho anteriormente, na área das ciências humanas. Como é que ele observou isso? É a velha ideia
dos fatos históricos que são repetidos, mitos e heróis nacionais. Essa pesquisa estabelecida, organizada pelo Apple, focalizou escolas primárias e escolas secundárias. Mais do que o Apple pesquisou, a gente também pode entender que o próprio currículo oculto é uma ferramenta que o professor pode utilizar. Ferramenta nem sempre vista no aspecto negativo, porque se na verdade, por um lado, o que o professor passa está impregnado da ideologia dominante, por outro lado, um outro pesquisador brasileiro, o Tomás Tadeu, vai mostrar que a gente é capaz de também acrescentar valores na própria formulação e organização do nosso currículo ou no nosso cotidiano em sala de aula. E que esses valores nem sempre são valores negativos, mas podem ser também valores de caráter positivo, de questionamento da sociedade que se vive, de amizade, de relacionamento com as pessoas que se convive em sala de aula, de valorizar a natureza, ou seja, outros comportamentos e outros valores que nem sempre estão descritos no currículo, mas que fazem parte do discurso e da aula do professor, à medida que ele traz para a sala de aula também os seus valores pessoais, a sua formação pessoal. Ainda de acordo com o Tomás Tadeu, o importante é que o professor se dê conta desse currículo oculto, se dê conta do quanto ele carrega de bagagem de si mesmo ou dessa sociedade e que ele transmite, portanto, valores ideológicos e a partir do momento que ele se dá conta disso, ele seja capaz de romper também esse mecanismo de cortar essa ideia. Ainda, de acordo com Tomás Tadeu, e finalizando essa ideia, portanto, do currículo oculto, esse currículo oculto se manifesta não só nas atividades do professor ou na forma com que o professor elabora e transmite o seu conteúdo, mas em toda a estrutura da escola, seja na posição do quadro, na posição enfileirada, por exemplo, das carteiras, no horário prescrito de término e início das disciplinas, na sequência das disciplinas, que disciplinas que vão ser dadas naquele determinado ano letivo. Então, de acordo com Tomás Tadeu, não é só o professor que se manifesta, mas a escola como um todo também intensifica essa relação. Então, vamos para a nossa questão para refletir. Retomando a primeira questão que eu lancei para vocês no início da aula, eu gostaria que vocês pensassem se há ou não, portanto, relação entre currículo, poder e sociedade. E para que você, então, aprofunde as suas ideias sobre essa questão que a gente lançou na aula de hoje, vamos às nossas dicas de estudo. A minha primeira dica para vocês é um livro do Tomás Tadeu, que se chama Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, que fala justamente dessa progressão das teorias do currículo, enfatizando o desenvolvimento delas desde o início do século XX, mas principalmente enfocando as décadas de 70, 80 e 90. Que teorias são essas e quais são as contribuições dessas teorias para o currículo? Uma segunda dica de leitura, também, de novo, é uma obra do Tomás Tadeu, só que em conjunto com o Antônio Flávio Moreira, e se chama Currículo, Cultura e Sociedade, estabelecendo justamente essa conexão que nós procuramos discutir hoje entre currículo, cultura e poder. Tudo que nós discutimos é um pouquinho mais aprofundado nessa obra desses dois autores brasileiros. Por hoje é só, até a próxima aula. Na aula de hoje analisamos a relação entre currículo, poder e sociedade. A relação estabelecida entre currículo, poder e sociedade a partir das teorias do currículo organizadas pelo Michael Young na década de 1970.
observamos o papel do currículo na reprodução social. Diversos autores discutem a questão da reprodução social através do uso do currículo. Como é justamente que o currículo serve como mecanismo de reprodução de desejos de quem detém o poder, ou principalmente para que se mantenha uma determinada organização social, dominados e dominantes. E estudamos a noção de currículo oculto. As noções que são trabalhadas no currículo oculto pelo Apple e pelo Tomás Tadeu. Cada um, então, contribuiu para que a gente viesse a revisar o que são os conhecimentos dados pelo professor em sala de aula e que muitas vezes ele acaba não se dando conta. A isso chama-se currículo oculto. Até a próxima aula.